Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações do Vascão, que venceu o Grêmio Pessoal por 2-1, grande vitória aí. Esses pontos do começo do campeonato faz uma enorme diferença lá no final, então o Vasco cumpriu com a tarefa, venceu o Grêmio dentro de casa, usou o fator casa e acabou derrotando o Grêmio por 2-1. Vamos aqui com comentários do programa SBT Rio, trazendo aí as últimas informações do Vascão Pedrosa, atualizando tudo e já deixando os créditos ao canal do SBT Esportes Rio na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença, e comentem aí o que acharam da partida do Vasco de ontem contra o Grêmio. Agora, bora pro conteúdo. O Brasileirão não poderia começar melhor para o Vasco e para aquele que faz parte da história do clube. Roberto Dinamite foi homenageado de todas as formas que um verdadeiro ídolo merece. Inclusive com um mosaico com a frase Dinamite Eterno. O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e da história do Vasco completaria 70 anos no último sábado. E em campo o time honrou o Dinamite. Mas o jogo já começou com polêmica. Rossi cai na área e o árbitro marca pênalti. O VAR já foi usado e com novidade. Após revisão, foi identificado que não há um toque no atacante. A decisão final é não penal e cartão amarelo por simulação. Mas o Vasco não se intimidou. O próprio Rossi tenta marcar, mas quem faz e bonito batendo de primeira é David, com muita comemoração e do jeito que Roberto Dinamite gostaria de ser homenageado. O segundo do time também veio inspirado e com Matheus Carvalho batendo no cantinho. Na etapa final, o Grêmio vem tentando diminuir nessa jogada com João Pedro. O Vasco leva perigo com Verrete de cabeça. E a equipe gaúcha insiste e consegue chegar ao gol com Gustavo Martins. O time de São Januário ainda tenta ampliar com Ryan 2 vezes, que desperdiça. Mas o importante era a vitória e a festa vascaína. Muito bem, e que festa linda pro Dinamite e a festa natural que a torcida do Vasco já faz. Gostou desse jogo do Vasco, Lucas Pedrosa? Já já a Nadine vai falar sobre as polêmicas de arbitragem nesse jogo aí. Fala, Pedrosa. Sem dúvida, para mim foi um grande jogo do Vasco da Gama, uma grande estreia, principalmente pelas homenagens ao Roberto Dinamite, e ele merece tudo que o Vasco puder fazer para ele. Também a camisa linda que o Vasco estreou ontem com o Valeu Roberto, que é em alusão justamente ao jogo de despedida dele como jogador profissional. E aí é um Vasco da Gama que teve um primeiro tempo muito consistente, com 3 meias, tanto o Sforza, o Cocão e o Galdame jogando demais, intensos, brigando por cada bola. Inclusive o Matheus Carvalho, o Cocão, foi o melhor da partida para mim, não só pelo gol que ele fez, mas uma partida extremamente madura de um cara que só tem 22 anos. Inclusive o Sforza com 21 e lá na frente o Galdame, se eu não me engano, tem 27, 28. O meio-campo jovem, mas que conseguiu dar conta do recado. Lá na frente, o Rossi e o David também foram importantes na válvula de escape, o Rossi pelo lado direito, o David fazendo um belo gol e mais uma vez mostrando como é um jogador útil para o Vasco da Gama, longe de ser um craque, mas é útil. É um cara que vem sendo trabalhado muito bem pela comissão técnica e conseguiu ser coroado com um gol. No segundo tempo, o Vasco vai com 2-0, já vou adiantando aqui minha opinião, para mim foi pênalti do Lucas Piton, e no segundo tempo o Galdame sofre um pênalti do Rodrigo Eli do Grêmio. Esse do Rossi que tá aparecendo não foi pênalti, Não foi, né? zero pênalti para mim. Isso aí o Rossi cavou esse lance, mas o Vasco com esse jogo consistente, o medo do vascaíno era justamente o que iria acontecer com o 2-0 no placar. Lembrando os jogos contra o Água Santa, entre outros jogos que o Vasco tinha vantagem e deu mole. Abdicou de jogar nos primeiros 20 minutos, o Ramon Dias junto com o Emiliano percebeu isso, tanto que coloca o João Vitor na vaga do Medel para aumentar a estatura e depois coloca também o Ryan na vaga do Rossi. E a entrada do Ryan, apesar dele ter falhado no gol do escanteio, porque ele não corta a bola no primeiro pau, foi muito importante para segurar o ímpeto do Grêmio. Quando o Ryan entrou, ele consegue criar 2 oportunidades ali, onde o Grêmio ia crescer no jogo, porque estava 2-1. Então depois o Vasco começou a jogar, controlou mais a partida, o Grêmio também fez uma partida bem abaixo do esperado no segundo tempo, e aí a vitória veio com muitos méritos, uma estreia muito consistente, e repito aqui, vou confirmar para finalizar. O time do Vasco não é o time que foi eliminado para o Nova Iguaçu, não é a equipe do segundo tempo do Água Santa. Esse é o time do Vasco, consistente, batalhador e que tem um grande técnico e pode fazer um Campeonato Brasileiro, no mínimo, tranquilo. Foi pênalti ou não foi do Piton? Não fala, espera. Ai, gente.
Espera, Vene. E a Nadine vai falar também. O Pedrosa já antecipou ali, disse que achou que foi pênalti. Eu vou dar um recado e depois a gente vai mostrar dois lances polêmicos nesse jogo do Vasco. Mas antes, Casagrande, vamos ver o que ela falou sobre as polêmicas da partida do Vasco da Gama. Fala, Nadine. E no jogo do Vasco e Grêmio também tivemos lances polêmicos. O primeiro foi a não marcação de um pênalti claríssimo a favor do Grêmio, onde o Lucas Piton está com o braço no movimento antinatural, aberto, e ele ainda prende a bola. O árbitro de vídeo recomendou a revisão do lance, mas o árbitro em campo, após analisar as imagens no monitor, manteve a decisão de não pênalti. Na minha opinião, o pênalti é claríssimo e deveria ter sido marcado. E o Vasco reclamou muito também de um pênalti que não teria sido marcado, e dessa vez o árbitro de vídeo não recomendou a revisão do lance. E na minha opinião, o pênalti deveria ter sido marcado, pois o Rodrigo Eli acabou chutando a perna esquerda do Galdames, que tinha a possibilidade de dominar essa bola. 1-1, né? Porque eu também achei que os dois foram pênaltis. Sim. Apesar de achar a regra da bola na mão, mão na bola, muito ruim, porque se a gente pensar na atitude antinatural, ele tá desequilibrando, daí ele precisa de um braço para voltar ao equilíbrio na biomecânica. Mas a regra diz, enfim, mas a regra também fala dessa atitude antinatural e esse árbitro interpretou desse jeito, Vene Casagrande. O que eu fico feliz é que eu tive a mesma opinião que a Nadine Baixo, que entende muito do assunto, porque eu fiquei com medo de falar algo aqui e ela ir contra a minha opinião. Mas, de fato, na minha opinião, isso aí foi pênalti, eu entendo, mas não tem jeito. Regra é regra. A gente pode debater aqui se a regra é justa ou não, se tem que mudar ou não, mas o que está na regra tem que ser cumprido. Então, se a gente for olhar a regra aí, como disse bem a Nadine Baixo, que entende muito do assunto, isso aí seria pênalti, não tem jeito. Mas eu também acho que foi pênalti lá para o outro lado. Então, assim, novamente a gente falando de erro de arbitragem, e eu acho que só está começando. O Campeonato Brasileiro, a primeira rodada, mostrou que a arbitragem vai chamar muita atenção, só que, infelizmente, de maneira negativa. Eu fiquei sem entender, e se alguém de casa tiver essa resposta, e você também, Big Boss, você é um cara que sabe muito de futebol, eu assisti o primeiro tempo do Vasco, porque não tinha começado o Botafogo ainda, e o árbitro estava fazendo o que aconteceu na Copa do Mundo Feminina. No microfone dele, ele fala pro público o que ele escolheu quando ele foi olhar o VAR. E no jogo do Botafogo não teve isso, e eu também não vi em outros jogos o árbitro falando no microfone para a torcida. A gente também tem uma nova regra de concussão para ter uma sexta substituição. Ela foi usada no jogo do Botafogo, aqui ela não foi usada, porque depois o Grêmio volta atrás e diz que o Rodrigo Eli. Não, foi o Kahneman. O Kahneman não saiu por isso, porque ele não queria tonto, dar, né? ele não queria dar a chance do Vasco fazer a sexta substituição também. Eu acho que teve uma estratégia Foi um aí. choque com Mas o eu Cocão. não vi o árbitro falando em outros jogos. Vocês viram? Não, pelo menos os que eu acompanhei do Vasco, eu estava lá no estádio, né? Eu fui a São Januário, toda a decisão Foi bem audível? era falada Dava pra ouvir legal? pro estádio inteiro. Pro estádio inteiro ouvir. Não sei por quê, porque essa foi uma recomendação feita antes do Campeonato Brasileiro começar. Isso já era uma discussão em 2023 e agora em 2024. Aconteceu na Copa do Mundo Feminino. Exatamente, eu acho corretíssimo, tá? Estilo Eu acho que é NFL, muito inclusive. importante, muito importante. E aí ele vai e olha e fala, na interpretação dele, ele fala nessa questão aí Sim. do Lucas Piton, porque Ele escolheu... fala que ele acha que o braço não foi intencional. Isso, foi E isso aí mesmo. no lance, que é no segundo tempo, no início do segundo tempo do Galdames, o VAR revisa e aí no momento demorou ali uns 3, 4 minutos e segue o jogo. Parece que foi a famosa compensada, né? Porque obviamente no intervalo eles veem o lance novamente e eles percebem que eles não deram um pênalti pro Grêmio. No segundo tempo, parece, e eu não tô afirmando nada, mas parece que ele compensou, porque claramente foi pênalti também no Galdames. Olha aqui a nossa enquete de hoje, @SBT Rio, segue a gente lá no Twitter. É isso aí, torcida vascaína, grande vitória do Vasco aí, 2-1 em cima do Grêmio. Teve esses erros da arbitragem, mas nada que interferisse no placar. Para mim não foi pênalti, continuo achando que não foi pênalti, então assim, o Vasco, né, com essa vitória já começa bem o campeonato, começa com confiança, né? Pôde-se ver uma evolução no time, principalmente no primeiro tempo, né? Quem se lembra do primeiro tempo contra o Nova Iguaçu, compara contra o time do Grêmio, né, que é mais qualificado, houve uma evolução. O Vasco, que teve um tempo muito grande para treinar, conseguiu botar em prática algumas coisinhas ali que precisavam ser melhoradas, que aconteceu no jogo contra o Nova Iguaçu e agora foi melhoradas contra o Grêmio. A questão da mentalidade, pessoal. Fez o gol, o time recua, não pode recuar. Se pegar um Flamengo, um Palmeiras, um Internacional, sair na frente, 2-0,
vai lá e marca um gol e recuar o time, cara, vai ser pressão o resto do jogo inteiro. Então o Vasco precisa melhorar nisso. Mas aí vai correr risco. Cara, qual o maior risco do que ficar atrás numa partida, botar o time para trás para ser pressionado, né, por um time mais qualificado? Então, assim, na minha opinião, o Vasco errou só nisso no segundo tempo. Primeiro tempo tem que melhorar muita coisa, sim, mas o Vasco teve uma evolução. E quem se lembra que o desastre que foi aquela partida contra o Nova Iguaçu, que o Vasco não acertava nem troca de passe, nem tabela o Vasco estava acertando naquele jogo contra o Nova Iguaçu, principalmente o segundo. Tanto é que quem passou de fase foi o Nova Iguaçu, mas isso aí já é página virada, então o Vasco vence aí o Grêmio 2-1 dentro de casa, a torcida correspondeu novamente, ajudou o time, foi lá, abraçou o time novamente e conseguiu sair com a vitória. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!